Qual é a nossa origem? De onde viemos? Com toda certeza você já se perguntou isso alguma vez na sua vida. De quem eu sou descendente? Segundo as Escrituras Sagradas. De onde veio a minha linhagem? De que povo eu descendo? Quais são os meus ancestrais? Eu venho apresentar nesse vídeo a todos vocês um estudo completo de Gênesis, capítulo 10, as linhagens da humanidade de todos os povos. Ancestrais, Sem, Cã e Jafé, a origem da humanidade. Logo após o grande dilúvio, com Noé e sua família, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, saem da arca e vão povoar o mundo. Deus lhes dá a ordem de povoar toda a terra com a sua semente, ou seja, encher toda a terra de novas pessoas. Gênesis capítulo 10, versículo 1 ao versículo 32. Esta é a linhagem do filho de Noé, Jafé, o qual originou muitos povos. Os filhos de Jafé, o qual é o pai ancestral dos povos indo-europeus e asiáticos, por sua esposa Ishá e Afet, a qual deu origem aos asiáticos. Os filhos de Jafé, da linhagem de Jafé, são eles Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os descendentes de Jafé ocuparam o continente europeu e também o continente asiático, dando origem a vários povos denominados povos jafeitas. Os povos de Jafé, ou da descendência de Jafé, são eles os gregos, os cimérios, os citas, os medas, os ibéricos célticos, os frígios, os etruscos, os itálicos, os vikings germânicos de toda a Escandinávia, formando os jafeitas da parte da Europa, sendo os pais de tais povos Jafé e sua esposa. Askenaz, pai dos povos do norte da Europa, ou norte-europeus, povos loiros e ruivos, pai dos povos do norte da Europa, da Escandinávia e de regiões circunvizinhas. Javã, pai dos povos gregos. Rifate, sendo o pai dos povos ibéricos, espanhóis e portugueses. As tribos célticas antigas são todas elas descendentes diretamente de Rifate, um dos netos de Jafé. Agora, também os asiáticos também são jafeitas, também descendem de Jafé. Especialmente descendem da esposa de Jafé. Alguns que estudam as origens da humanidade dizem que o nome da esposa de Jafé era algo parecido com o nome Ásia, sendo ela a matriarca dos asiáticos. E Togarma, neto de Jafé, o qual significa quebrados ou puxados, seria o pai dos povos asiáticos. Togarma, o neto de Jafé. O profeta Ezequiel diz que Togarma é o pai de muitos povos do extremo norte, de onde ele estava. O extremo norte de onde ele estava, o extremo norte, remete à Ásia, ou seja, aqueles povos asiáticos. A referência bíblica está em Ezequiel capítulo 38. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as tropas. Sim, muitas nações estarão contigo. Uma coisa muito interessante de se citar aqui
é que o continente asiático, o povo asiático, são o povo mais numeroso. Em termos de números, eles são os povos mais numerosos. Ou seja, isso é uma referência aos povos asiáticos da descendência de Togarma, a casa de Togarma, muitos povos contigo do extremo norte, ou seja, a Ásia. São muitos os povos ao qual Togarma deu origem, mas eu vou citar alguns deles aqui. Togarma deu origem aos povos chineses, aos povos japoneses, aos povos coreanos, aos protogólicos, aos prototúrquicos, entre vários outros povos da Ásia que Togarma originou. Essa foi a linhagem de Jafé, o qual foi alargado, foi numerosamente grande, por conta da profecia que Noé fizera na vida dele. Agora vamos para a descendência. Se você é uma pessoa branca, de descendência europeia, você é descendente de Jafé. Ou se você é uma pessoa que possui ancestralidade japonesa, chinesa ou qualquer parte da Ásia, você é descendente de Togarma, também da descendência de Jafé. Indo agora diretamente para a linhagem de Cã, o qual o seu nome significa queimado ou da cor de algo queimado ou escuro, é o pai dos povos negros. Os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são eles Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual era o homem poderoso na terra e afrontava a Deus. Lembrando que o nome Cuxi significa literalmente preto ou da cor preta. Cuxi, o filho de Cã, originou muitos povos. Mizraim, filho de Cã, gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim e a Caftorim. Canaã, filho mais novo de Cã, o qual foi amaldiçoado, gerou a Sidom e a Et. Os povos vindos da linhagem de Cã habitaram principalmente a África, o continente africano em si, também habitaram a Austrália, a Índia e Canaã no Oriente Médio e uma pequena parte da Mesopotâmia. Os povos camitas são eles os sumérios, os etíopes na Etiópia, os núbios, os líbios, os egípcios, os povos de países sul-africanos e norte-africanos, os indianos nativos da Índia, os primeiros de lá, são da descendência também de Cã, também são povos camitas. Os aborígenes da Austrália também são povos camitas, da descendência de Cã. Os povos drávidas na Índia são claramente camitas por conta do seu tom de pele ser um tom de pele negro, ou seja, remetendo à descendência de Cã. O nome Futi ou Puti significa um arco, que faz referência aos guerreiros tribais e caçadores da África. O nome Cuxi significa, como já dito, preto, o que remete à tonalidade de pele de muitos povos africanos que têm o tom de pele mais escuro. Mizraim deu origem aos egípcios, os quais eram também negros, porém de tonalidade de pele marrom. Já os descendentes de Canaã foram os povos cananeus. São eles os descendentes de Canaã, os cananeus, os sidônios, os fenícios, os hititas, os amorreus, os jebuseus, os ramateus, aos girgazeus, aos heveus, aos sineus e aos emareus. Estes são os povos descendentes de Canaã. Eles habitaram em Canaã, Líbano e Jordânia, no Oriente Médio. São esses também os inimigos dos antigos israelitas, os quais foram derrotados e mortos pelos israelitas nas grandes batalhas, pois era um povo muito feiticeiro e bruxo e que desagradara a Deus. Agora a respeito de um dos povos mais interessantes, que são os povos indígenas. Qual seria a origem desse povo, segundo a Bíblia e segundo a genética?
A Bíblia nos declara que Togarma era o pai de muitos e muitos povos, no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 6. E Togarma é o pai dos povos de olhos puxados, por conta do significado do seu nome, que significa puxados, ou quebrado, ou quebrados. Os povos indígenas já foi provado que eles descendem de povos asiáticos, ou seja, a origem desse povo vem da linhagem de Togarma da parte de Jafé, porém também possui uma forte mistura com os povos camitas ou apenas uma tribo camita, por conta de que possui uma tonalidade de pele amarronzada, como nós vemos em muitos povos indígenas antigos, os mais antigos, os maias, astecas e incas. E esse tom de pele é particularmente o maior dentre todos os povos indígenas, entre todos os povos indígenas. Porém, também existem índios de pele mais clara, que lembra bastante os povos asiáticos, como os japoneses. A origem do povo indígena, ou dos povos indígenas que habitam as Américas, a origem desse povo é inicialmente uma origem da descendência de Jafé da parte de Togarma, mas também possui, por conta da tonalidade de pele amarronzada, também possui uma forte genética da ancestralidade de Cã. Os olhos puxados remetem aos asiáticos, o que já foi provado cientificamente através da genética, que eles são povos oriundos da Ásia. Porém, também por conta da tonalidade de pele de muitos indígenas, mostra que eles têm descendência camita, ou seja, descendência da parte de Cã, uma descendência mais amarronzada, de tonalidade de pele mais amarronzada, o que é natural em muitos índios, como por exemplo os índios americanos, que são muitos famosos, são chamados de os pele vermelhas, são descendentes de Jafé e de Cã. Continuando agora, nós falamos primeiramente da descendência de Jafé, pai dos povos brancos e asiáticos, fomos para a descendência de Cã, e também falamos da origem dos povos indígenas. Agora vamos para a descendência de Sem. Entender as genealogias é entender a origem da humanidade, pois poucos falam a respeito desse assunto, mas é um assunto que devia ser mais abordado por muitos canais. Até porque esse é um assunto levemente polêmico, mas é um assunto que devia muito ser abordado, até porque ele une todos os povos como sendo todos os povos irmãos, por conta de que Sem, Cã e Jafé eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, filhos de Noé e sua esposa. O próximo na descendência das linhagens dos povos que habitaram a terra foi Sem. Sem é o primeiro filho de Noé e sua esposa. Os filhos de Sem são Elam, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã são Uz e Hu, Geter e Maás. Arfaxade gerou a Eber, o qual deu origem a muitos povos semitas, os quais habitam a Mesopotâmia, principalmente, e o Oriente Médio. Os povos de Sem são eles: os povos elamitas, os assírios, os acadianos, os caldeus, os sabeus, os sírios arameus, os hebreus, vindos de Abraão, os moabitas, amonitas, edomitas, ismaelitas, midianitas, entre vários outros povos de origem semita. Eu peço que deixem o seu like aqui neste vídeo e compartilhem ele com pessoas que têm curiosidade das genealogias e dos povos antigos. E não percam o próximo vídeo, a Torre de Babel e as Línguas.